E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que ele é muito, mas muito vasto. Ele tem bastante material aí na internet, que é uma excelente ferramenta de aprendizado. E hoje aqui trazer de uma forma bastante breve o assunto, o que é soldagem. A soldagem é um processo, né? Muitas das vezes a gente pode ser considerado como um processo de fabricação que tem a finalidade de unir um material ao outro. Ultimamente, ao longo da evolução da indústria, a gente tem a evolução dos processos de soldagem. Ele vem, né, para justamente garantir uma melhoria da questão da qualidade assegurada, que nós chamamos de junta soldada, que é justamente essa região entre a ligação entre o material A com o material B. E essa evolução ela vem trazer justamente segurança, né, trazer a qualidade para que a gente possa ter um determinado componente, um determinado equipamento que ele possa trabalhar com segurança. Eu, como já falei em alguns vídeos anteriores, eu vou estar focado aqui na questão desse assunto na área de equipamento estático, que é onde eu tenho a maior parte da experiência. E a soldagem ela é fundamental primeiro, né, como um processo de fabricação, unir um material com o outro, fazer o fechamento e garantir a estanqueidade, né? O que é estanqueidade? É garantir que o equipamento vai operar naquela determinada pressão, naquela determinada temperatura, sem que ele possa provocar um determinado acidente. Então, a região, geralmente, né, quando nós temos uma união de um material com o outro, né, nós chamamos de junta. Existem diversos tipos de junta, né? Junta de topo, junta sobreposta, né? Junta em T, enfim, vai depender também do processo de soldagem, se é um processo através de um arco elétrico, né? Um processo por aquecimento, um processo de indução. Por isso que eu falei que o assunto é muito vasto. Então hoje assim um vídeo bastante breve para que a gente possa falar de forma assim, um pouco genérica, para que tenha um determinado entendimento. Então, na maioria das vezes, como a gente trabalha com equipamento estático, geralmente é com uma espessura já um pouco, digamos assim, maior do que a gente costuma encontrar no nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente faz lá uma determinada solda numa chaparia de um carro, né? Por exemplo, soldar lá um paralama, a chapa ali é muito fina, então não vou usar ali um eletrodo revestido, que é um processo de soldagem, porque ele simplesmente não vai conseguir fazer aquela determinada soldagem. Então o que ocorre nessa união de um material com o outro? São transformações metalúrgicas que ocorrem naquela região, que vai fazer justamente a ligação do material A com o material B. Geralmente, a grande parte das vezes, são materiais da mesma certificação, igual eu já falei também em vídeos anteriores. Na maioria das vezes, em equipamento estático, é o aço carbono. Então, vou ligar aqui uma chapa de aço carbono com outra chapa de aço carbono e eu vou realizar ali através de uma junta a soldagem. Eu vou estar abrindo um arco elétrico, colocando o material de solda, que nós chamamos de metal de soldagem, né? E esse metal de solda, a gente tem uma transformação metalúrgica ali. Então, também não entrando assim a fundo na questão da metalurgia da soldagem, a tendência é que esse material que a gente está colocando aqui que seja muito próximo àquele que está sendo unido, né? Que está sendo soldado. Só que como eu tenho uma transformação metalúrgica naquela região, eu tenho que aplicar ali uma fonte de energia, geralmente através da abertura de um arco elétrico, tanto no caso assim do eletrodo, né, que é o mais utilizado, né? Quem já não passou próximo, né, de uma serralheria,
e verificou ali o serralheiro, né, soldando ali, por exemplo, uma cantoneira, né, para fazer um portão, por exemplo, né, ele vem ali com o eletrodo revestido, né, abre o arco e faz ali um ponto de solda ou um cordão de solda. Mais à frente, né, vou falar em outros vídeos com mais detalhes os processos, né, de soldagem. Então, esse processo é de fundamental importância. A gente pode ter soldagem lá para fabricação de componentes, para fabricação de equipamentos, para fabricação de equipamentos estáticos, dinâmicos, fabricação de navio, e por aí fora, né? São diversos tipos de equipamentos ou máquinas que a gente vai estar utilizando esse processo, né, como uma etapa de uma determinada fabricação. Mais à frente também farei um outro vídeo, né, falando sobre a importância da inspeção de soldagem, né, como o assunto é vasto e requer muita, mas muita responsabilidade na sua execução, né, na questão da qualificação de um procedimento, a qualificação do soldador, do inspetor, do ensaio não destrutivo, enfim, isso é também assunto para outro vídeo. Então aqui, passar essas informações de forma básica. A soldagem, geralmente, ela tem seu conhecimento através das normas técnicas, aonde a gente, no Brasil, a gente tem as normas da ABNT, que ela tem lá o regramento, mas basicamente nós utilizamos também as normas estrangeiras e, como eu já falei em vídeos anteriores, a indústria brasileira ela acaba usando muito normas norte-americanas e a gente na área de soldagem usa muito as normas da AWS, que é a American Welding Society, né, a AWS, que lá define a questão dos processos de soldagem, define a questão dos consumíveis de soldagem, né? O eletrodo revestido, no caso, é um consumível de soldagem, e essas normas elas estão lá em função da evolução. Então, nós encontramos lá, por exemplo, os parâmetros, né, para uma solda oxiacetilena, que utiliza, né, os gases, né, e uma vareta, né, por aquecimento, né, da vareta, aquecimento ali da chapa, né, a gente vai adicionando, né, a fusão daquela vareta, né, na região, geralmente para chapas finas. Aí sim, né, um exemplo lá que eu dei no início do vídeo, né, sobre a lanternagem, né, utilizada num veículo, né, geralmente para chapas finas. O processo mais utilizado e mais conhecido, né, bastante consolidado, é o eletrodo revestido, aonde a gente tem ali geralmente uma máquina de solda, né, que ela faz uma retificação, né, da corrente da energia elétrica, né, que vem da companhia que fornece energia elétrica, e ali ele vai usar os parâmetros, né, de soldagem, né, que é a tensão e a corrente, né? Ou seja, a voltagem e a amperagem. E em função, né, desse ciclo da eletricidade, né, para a abertura do arco elétrico, né, tem a questão do tipo de polaridade, né, se é uma corrente contínua ou corrente alternada. Então o assunto assim, é bastante extenso, né, se for falar de eletrodo, também, né, tem assunto até dizer chega. Então, ele é o processo mais utilizado, onde nós temos ali o tenaz, ou seja, ali o porta-eletrodo, né, que ele coloca ali, e depois que a peça ela estiver fechada ali, o circuito elétrico, né, nós abrimos um arco elétrico, né, ele, né, vai abrir como se fosse um risco mesmo, e através dessa abertura eu vou estar fazendo ali uma mini metalurgia naquela região essa que eu já falei, que é a junta soldada. Então eu vou estar colocando o material através da aplicação de uma energia de soldagem, né, que ela tem ali através do arco elétrico, né, uma elevação da temperatura, né, muitas das vezes temperaturas aí até próximo de 2000 graus,
dependendo da corrente e da tensão, ou seja, da voltagem, da amperagem que é utilizada, da velocidade de soldagem, né? Todos esses são os parâmetros, né? E a gente tem outros processos também de soldagem, né? Como por exemplo a TIG, que usa ali um gás inerte, né, para proteção da poça de soldagem, né? A aplicação também de uma vareta, né, semelhante ao processo de oxacetileno, e nós temos ali também na abertura ali da pistola uma vareta ali de tungstênio, né, que faz aquela abertura, a injeção, né, de um gás inerte, né, por exemplo um argônio, o hélio, para fazer a proteção e a gente está inserindo aquela vareta, né, fazendo, né, o que nós chamamos de metal de adição, ou seja, a soldagem, né. Nós temos também a soldagem MIG ou MAG, né, que vai depender do tipo de gás que é utilizado, né. Geralmente ele tem uma alimentação direta, ele já tem dentro da própria pistola, né, a alimentação, né. Então, se é MIG, é através de um gás inerte, né? Se é um processo MAG, né, que nós chamamos de um processo de um gás ativo. E temos, digamos assim, a evolução desse processo, que é o arame tubular, que é basicamente a máquina quase a mesma, né, da MIG e da MAG. E esse arame tubular, ele pode vir um arame oco ou um material com agregado, né, um pó dentro dele, que também vai promover todo um processo assim de soldagem, né, com uma produtividade maior, uma qualidade também maior do que a MIG e MAG. E tem os processos, né, que nós chamamos processos automatizados, né, que temos ali o arco submerso, né, que tem uma máquina, né, que vai fazendo ali uma abertura, né, do arco elétrico através de uma alimentação de uma fita, né, e vem inserindo também ali o agregado, né, um pó, que ele vai fazendo justamente aquela metalurgia, né. E nós temos, né, outros processos aí automatizados que são, digamos assim, oriundos dos processos básicos, né. Então, assim, em resumo, né, a área de soldagem é uma área bastante extensa, é uma área que requer também bastante cuidados, né. Eu, por exemplo, né, sendo da área, né, de CIPA, né, como já tem um vídeo, né, que eu citei, né, a preocupação com a questão da saúde, da segurança nas atividades relacionadas à soldagem, né, porque é também uma atividade perigosa e uma atividade que ela pode trazer males à nossa saúde. E também a questão técnica, que é fundamental a gente executar de maneira correta aquela determinada solda, porque aquela região ela não pode ter falha. O equipamento como um todo não pode ter falha alguma. E geralmente a gente tem um cuidado enorme na execução dessa soldagem. Então a gente tem que executar a solda da melhor maneira possível, seguindo todos os parâmetros, né, já qualificados antes de executar. E lembrando, né, que ninguém pode executar uma solda, né, de responsabilidade sem estar certificado e habilitado, né, principalmente em equipamentos estáticos, onde nós temos, né, diversas normas que regem a questão da importância desses equipamentos. E nas outras áreas, né, que não seja da área de petróleo e gás, também tem lá as suas características e as suas especificações. Em outros vídeos mais à frente, né, vão estar falando aí sobre os processos de soldagem, falando sobre consumíveis, né, falando um pouco sobre os gases, né, e aqui é só uma forma básica, né, inicial, né, de botar esse vídeo aqui para o canal, para quem não conhece, né, ter um pouco mais de aprofundamento nesse assunto, né, e mais à frente, né, vou estar falando, tentar fazer um vídeo curto sobre cada processo aí de soldagem. Peço que nas dúvidas coloquem aqui embaixo os seus comentários, né, suas dúvidas ou até mesmo crítica, para que a gente possa melhorar e evoluir o canal e dessa forma poder estar ajudando a sociedade, ajudando a classe trabalhadora, aumentando o conhecimento
e a gente cuidando também da saúde nossa e dos nossos colegas de trabalho. Mais uma vez, obrigado por estar acompanhando o canal.